Para onde é que vai o valor de Ethereum quando chegar o ETF? Esta tem sido uma pergunta que vocês me têm feito. Eu vou tentar responder sobre isso hoje. Quais é que são os cenários mais pessimistas, os mais otimistas, aqueles cenários que para mim são demasiado otimistas, mas que muitos fundos andam aqui a falar, e até que ponto é que Ethereum consegue fazer aquilo que Bitcoin fez, que foi quando estava a chegar o ETF, Bitcoin disparou mais de 40% e atingiu o seu máximo histórico. Vamos ver isso com Ethereum. Pessoal, eu espero que esteja tudo bem convosco. Isto, como sempre, não é aconselhamento financeiro. Façam um gosto, subscrevam o canal e os links das redes sociais em baixo. Bora lá agora. Ethereum. Bem, pessoal, este é obviamente o novo tema do momento em termos de criptos. Existem aqui algumas coisas que podem ser fundamentais para o mundo cripto nos próximos meses. Agora que já tivemos o ETF de Bitcoin e agora que já tivemos o halving de Bitcoin, em que Bitcoin acabou por subir 40%, depois desceu e tem andado num efeito horizontal ali na casa dos 60 e poucos, 60 e muitos, 60 e poucos, 60 e muitos e não sai dali. A grande questão é se Ethereum pode atingir o seu máximo histórico perante a ideia de um ETF. E a verdade é que as coisas estão a avançar. Por exemplo, a semana passada, a BlackRock, a Fidelity, a VanEck, a 21 Shares, a Grayscale e muitas outras alteraram os seus pedidos de ETF, as suas submissões, digamos assim, com mais coisas, incluindo até alterações nas comissões. E então, agora cabe à SEC analisar uma vez mais todas estas submissões, que tinham prazo a semana passada para serem submetidas, agora a SEC vai analisar. Eu aqui, uma vez mais, acho que a SEC vai tentar prolongar ao máximo e provavelmente não teremos nada em agosto. Eu há uns meses falei aqui de setembro-outubro, eu acho que poderá ser realmente setembro-outubro, antes das eleições americanas. Eu agora vou explorar aqui um bocadinho o que é que alguns relatórios de alguns fundos de investimento têm dito, mas eu no fim dou-vos a minha opinião. Ok, comecei então pelos cenários mais negros. As empresas, as instituições, os fundos, os bancos que neste momento estão a fazer relatórios e que de alguma forma não estão a pôr grande peso no ETF de Ethereum, e reparem bem que em todos os casos, mesmo nos mais pessimistas que eu vi, Ethereum aumenta sempre o seu valor com o ETF a chegar. Agora pode aumentar pouco. E porquê? Muito é baseado num fator muito simples que é igual em todas as submissões, que é se tu comprares Ethereum em ETF, esse Ethereum não está em staking para ti. E então, qual é que é logo a grande diferença? É que se tu tiveres o teu próprio Ethereum em staking, estás a ganhar com isso. Se tu tiveres Ethereum num ETF, não estás a ganhar com isso. Ficas apenas dependente, obviamente, da valorização da moeda em si, mas não do staking, aquele valor que tu vais recebendo a cada X dias. No entanto, para estes fundos de investimento, a parte do staking não é relevante. Porquê? Bem, primeiro, os fundos querem ter capacidade de entrar e sair com grande velocidade. Depois, não querem dar aos seus clientes qualquer limitação temporal de tu compraste e tens de ficar agora não sei quantos dias à espera até poder vender. Não, esse não é o conceito de base do ETF. O conceito de base do ETF é tu compras, vendes quando quiseres e bem te apetecer com uma comissão. E as comissões são incrivelmente baixas. A comissão para comprar Ethereum vai ser tão baixa por comparação com comprar Ethereum noutros sítios que pode até compensar a longo prazo. A juntar a isto tudo, e isto é uma coisa que eu também acredito que seja assim, para mim, os grandes investidores que vão atacar os ETFs de Ethereum são, como eu já disse aqui várias vezes em relação ao ETF de Bitcoin, são investidores mais maduros, mais experientes, mais antigos. No limite, até podemos dizer que menos habituados a esta realidade das criptomoedas. E então, uma vez mais, eu acredito que para quem comprar ETF, não deixará de comprar porque não tem staking. Vai continuar a comprar porque tem agora a possibilidade, quer legal, quer burocrática, dentro de um fundo, dentro de uma empresa, dentro de um governo, quer que seja, de poder comprar agora sim este ativo regulado. Mas mesmo os fundos ou os bancos com os cenários mais pessimistas que eu vi, como por exemplo o do JP Morgan é um dos mais pessimistas, Ethereum mesmo assim sobe de preço. E aqui um preço a rondar os 5 mil dólares. Pode ser pior do que isto no fim? Claro que pode, mas este é o cenário mais pessimista que eu encontrei. A rondar os 5 mil no próximo ano. Depois existem relatórios estimativas que já não são tão pessimistas e que não olham tanto para o que aconteceu com Bitcoin. Porquê? Bitcoin estava aqui e quando se sabe que o ETF vai avançar, Bitcoin dispara mais ou menos 40%, bate o seu recorde, chega ao ETF e depois desce um bocadinho, como eu estava a dizer, e mantém-se ali. A parte da descida é o momento da grande pressão de N exchanges e empresas que estavam na falência e que aproveitaram para vender, como é o caso da Genesis, não aquela onde eu trabalho, mas aquela que realmente era muito importante,
e muitas outras empresas perderam muito dinheiro com Luna, que perderam muito dinheiro com outras exchanges, tinham Bitcoin e aproveitaram para vender para pagar as suas dívidas porque eram empresas que estavam na falência. Então houve uma grande pressão de venda que acabou com aquele entusiasmo. Mas a verdade é que depois dessa pressão de venda acabar ou diminuir bastante, porque algumas empresas não podem vender tudo ao mesmo tempo, estão a vender aos poucos, o que também ajuda a este efeito horizontal de Bitcoin, aquilo que estes relatórios dizem é, ok, mas com Ethereum isto não acontece. Não temos empresas na falência que tenham uma enormidade de Ethereum para vender. A juntar a isto, estes relatórios falam de uma coisa que eu também já falei aqui e que vocês também já sabem, que é Ethereum está a baixar os seus fees, Ethereum está a ficar mais rápida, Ethereum é aquela que está mais disseminada, é aquela que tem mais projetos e as empresas são mais dependentes desses projetos e, por consequência, também de Ethereum. Redes de segunda camada, a mesma coisa, Ethereum está muito consolidado. Claro que, também já falei aqui sobre isso, Ethereum baixando os seus fees, tornando-se mais rápido, estas coisinhas todas, provavelmente também não irá queimar tanto. Ao não queimar tanto, poderá tornar-se uma vez mais inflacionária em vez de deflacionária. No entanto, a diferença será mínima. Uma moeda como Ethereum, se em vez de estar com menos 0,1% e, portanto, deflacionária, se passar para mais 0,5% ou mais 1% no limite, que já é muito, tendo em conta o atual cenário, até porque cá fora qualquer moeda fiat está com muito mais inflação. E então estes fundos veem Ethereum como um excelente ativo, até porque, e eu já explorei isto aqui uma vez no canal, é a ideia de Ethereum é muito mais fácil de se vender para pessoas de negócio do que Bitcoin. Porquê? Porque Bitcoin, apesar de ser de um ponto de vista tecnológico, de um ponto de vista de mindset e de pensamento e de como é que a coisa funciona, ser um caso de estudo quase perfeito, porque soluciona N problemas que havia no sistema financeiro, Ethereum é muito mais fácil de vender para uma pessoa de negócio. Porquê? Porque na realidade é uma dependência que é criada. Há uma rede na qual N projetos correm, que N empresas têm, e essas empresas ficam dependentes, obviamente, deste projeto. Tal como nós estamos todos dependentes da internet, tal como eu estou dependente da rede, da Google, do YouTube, para fazer estes vídeos. Muitas empresas, milhares e milhares e milhares de empresas, que injetaram milhões de euros, de dólares em projetos blockchain, estão, obviamente, dependentes de uma rede que é a rede Ethereum e têm que pagar para a usar. É mais fácil explicar às pessoas porque é que ficamos dependentes de Ethereum do que explicar às pessoas porque é que ficamos dependentes de Bitcoin. E se estamos dependentes de uma coisa, continuamos a comprá-la, continuamos a usá-la. E por falar aqui em empresas e em pessoas de negócio, o patrocinador de hoje é para poderes investir em startups, emprestares o teu dinheiro e receber juros. Vê lá isto a ver se te interessa. E como eu estava aqui a dizer, a Debitum, o que é que vocês conseguem fazer aqui? Estamos a falar de uma plataforma onde vocês podem investir em empresas que se querem financiar, mas não querem pagar balúrdios de juros, obviamente, até porque não nos podemos esquecer que existem muitos países lá fora onde as taxas de juros são muito maiores. O importante é vocês poderem chegar aqui e verem quais é que são os investimentos que neste momento estão disponíveis. Vocês chegam aqui, põem qual é que é a classe que querem, vamos supor que, abaixo de C eu não quero porque não quero assim tanto risco. Aquilo que depois vocês têm que ver é realmente o que é que faz sentido. Primeiro, tentar conhecer a empresa dentro dos possíveis, ver qual é que é aqui o score e, obviamente, quanto mais alto, melhor, menos risco, ver qual é que é a quantidade de dinheiro que eles pedem, quanto é que já têm, quantos investidores, porque a grande maioria destes casos, os juros é pago mensalmente. Mas se vocês emprestarem, vamos supor, 1000 euros, vocês todos os meses recebem os juros desses 1000 euros, mas só recebem os 1000 euros no fim do tempo. E então o ideal, se calhar, pode ser vocês procurarem uma coisa mais pequena. Por exemplo, este é um empréstimo em que os juros são pagos diariamente, mas depois o dinheiro que vocês emprestaram é pago no fim do tempo. Isto é uma forma, pessoal, destas empresas conseguirem financiar-se com juros mais baixos por comparação com os juros que estão nos seus países. E é uma forma de tu emprestares dinheiro e receber juros por esse empréstimo. Nunca é de investir nem muito numa só empresa, nem muito no negócio destes. Mas é algo que pode fazer sentido, principalmente para tempos pequenos, se vocês acharem que durante aqueles 1, 2, 3, 5 meses vocês não precisam do dinheiro. Bem, pessoal, então, os relatórios que são mais otimistas dentro dos realistas para mim são aqueles que apontam para o valor que eu também aponto. Ethereum poderá chegar para mim aos 8K e num cenário fantástico, poderá chegar aos 10K, aos 10.000, para aí em setembro do próximo ano. Eu já falei aqui algumas vezes no canal que para mim, aquele que poderá ser o momento mais alto deste bull market será agosto, setembro do próximo ano. E porquê? Porque normalmente,
em setembro, outubro, vende-se muita coisa. E então, se várias coisas se concretizarem, eu acho que poderemos ter 8.000 este ano se o ETF chegar rapidamente, podemos ter 10.000 para o ano. Mas, para isso, preciso que aconteçam aqui algumas coisas. O fim da guerra entre Rússia e Ucrânia seria o ideal. A juntar a isto, se Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, será provavelmente bom para as criptomoedas. Porquê? Porque Trump está a posicionar-se como uma pessoa a favor das criptomoedas, enquanto que Kamala, do outro lado, ainda não se pronunciou muito sobre a coisa. A juntar a isto, obviamente, os juros têm que descer nos Estados Unidos. A minha esperança, também já falei aqui algumas vezes, é que os juros deixam uma vez, pelo menos, antes das eleições, portanto eu apontaria para setembro, e uma vez logo a seguir às eleições eu apontaria para dezembro. E duas descidas de juros nos Estados Unidos pode ajudar o mercado em 2025, que é o momento em que o bull run tem que estar bem consolidado. Existem, obviamente, fundos que, ao olhar para isto tudo, indicam que Bitcoin continuará a subir e que Ethereum pode atingir os 12.000 no próximo ano, o que para mim, pessoal, me parece excessivo. Claro que ficaria muito contente se isso acontecesse e provavelmente vocês também ficariam, mas eu acho que Ethereum disparar praticamente 4 vezes de agora até daqui a um ano parece-me muito exagerado. Acredito que 10.000 é possível num cenário perfeito, sem guerra, provavelmente com Trump e com os juros a descerem. Reparem, não estou aqui a dizer que o meu candidato é o Trump, estou a dizer que de um ponto de vista de criptomoedas, provavelmente é um candidato que trará o tema mais para a baila e de forma mais simples, mais fácil, menos controversa. Se não, o que é que eu vejo? Eu vejo Ethereum a chegar aos 8k entre este ano e o próximo, mas mais do que isso é complicado. O que eu vejo é Ethereum a ter movimentos muito mais horizontais, muito mais estáveis também do que antes. Não esquecer aqui uma coisa, pessoal. Eu acho, já disse aqui no canal, eu acho que antes das eleições americanas vamos ter uma queda. E no momento em que estou a gravar este vídeo está a existir realmente uma queda nas tecnológicas. Se esta vai ser a queda que eu tenho vindo a falar, não sei. Sinceramente acho que é um bocado cedo demais. Estava à espera de uma queda em setembro, não agora. No limite, daqui a 2 anos, é morto pela concorrência. Mas para já, e se tiver um ETF então, torna-se na altcoin claramente mais segura e mais estável e vista com outros olhos e sem o fantasma da SEC por trás. E então, para terminar, pessoal, eu espero ter ajudado. Deixem aí as vossas previsões. Ethereum vai até onde? 5k, 8k, 10k, 12k? O que é que vocês acham que será o ponto mais alto de Ethereum neste bull run que eu acredito que terminará em 2025? Digam-me alguma coisa, espero ter tudo bem convosco, grande abraço, até à próxima.